Central divulgou há pouco o Boletim Focus, que traz a expectativa do mercado financeiro para os índices econômicos do país. Conosco por aqui, presente no nosso estúdio, bem-vindo, boa semana, Alan Gani. Alan, explica para gente qual o principal destaque do novo Boletim do Banco Central, hein? Bom dia, Adriana. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom, ocorreram dois destaques. Primeiro, o aumento da previsão do PIB. Possivelmente o maior crescimento da economia chinesa e a possibilidade da discussão de um arcabouço fiscal ainda no mês de março animaram aí os economistas, os investidores e os empresários. A outra notícia não é tão boa. É novamente um aumento da expectativa de inflação. Então, a inflação novamente sobe, né, essas expectativas, e aí muito por conta do reajuste dos combustíveis impactado pelo aumento dos tributos. A má notícia é que provavelmente na outra semana a gente vai verificar novamente um aumento das expectativas inflacionárias, porque saiu o índice de inflação na sexta e não foi bom, Adriana. Vamos girar. Os nossos comentaristas também, Daniel Caniato aqui com a gente, Amanda Klein, Felipe Dávila. Amanda, você. Alan, bom dia. Eu acho que é importante a gente falar também um assunto que o Arthur Nogueira comentou aqui mais cedo, que é essa falência, esse colapso do banco SVB, como isso deve impactar na economia americana e se existe algum possível canal de contágio com a economia brasileira. Bom dia, Amanda. Essa é uma pergunta bastante relevante, né? Por quê? Pelo seguinte, você pode ter um impacto dúbio na economia brasileira. Num primeiro momento, pode ocorrer uma diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos, porque o Banco Central agora vai ter um incentivo, né, para capitalizar mais os bancos, apesar da alta da inflação, e isso tende a segurar mais o nosso câmbio aqui, o nosso dólar. Então, o dólar estando mais estável no Brasil, isso diminui a inflação, ajuda a importar maquinários, etc. Mas, por outro lado, também o que acontece? Há um ambiente de maior aversão a risco, né? Por conta da maior economia do mundo. E isso também pode nos desfavorecer, porque fica todo mundo mais avesso ao risco, opa, não vou investir agora. Isso pode, inclusive, também contaminar o dólar. Então, tem um efeito dúbio. A gente tem que esperar aí um certo tempo, né, esse desenrolar para ver como é que isso vai afetar efetivamente o Brasil. De qualquer modo, geralmente, quando a matriz, né, quando os Estados Unidos entram em crise, não é bom. Lógico que eles não estão em crise, ainda a situação está bem longe do que ocorreu em 2008, mas é um momento de atenção, né? Estados Unidos e China indo mal nunca é bom para o Brasil. Luiz Felipe Dávila, sua vez. Alan, bom dia. Bom, a grande questão é se essa conjuntura de expectativa de aumento de inflação vai frear a pressão que o Banco Central no Brasil vem sofrendo para baixar o juro. Ou seja, isso vai ser mais uma razão pela qual o Banco Central vai esperar primeiro as medidas do governo serem anunciadas, justamente sobre a questão fiscal. E com esta conjuntura internacional, isso pode retardar a expectativa de queda da taxa de juros no Brasil? Bom dia, Dávila. Também esse ponto é bastante importante, né? Nos Estados Unidos, mesmo com a inflação alta, eu acredito que agora o Banco Central norte-americano tende a dar um aumento mais suave na taxa de juros. Então, o pessoal lá estava precificando meio ponto, agora 0,25. Isso nos favorece a manter um juro por aqui um pouco menor, ou não dar um aumento tão agressivo. Mas, por outro lado, o que é ruim? O que é ruim é que as expectativas inflacionárias, elas têm subido semana a semana. E o último dado de inflação, ele veio bastante forte, ele veio acima do esperado. E se a gente olhar o índice e fizer ali algumas decomposições, claramente há uma inflação ligada à demanda, um processo inflacionário mesmo, né? A gente percebe isso pela inflação de serviços. E aí tem toda essa discussão fiscal. Acredito que o Banco Central, ele vai ser bastante cauteloso. Então ele vai esperar essa discussão fiscal, da nova âncora fiscal, até porque a gente não sabe se ela vai ser boa ou não, se vai passar por modificações do Congresso, para daí sinalizar
uma diminuição da taxa de juros. Mas, por enquanto, o horizonte aí é de uma manutenção do 13,75 até o segundo semestre. Brasília, ao